Esse é aquele tipo de vídeo que eu vou trazer algumas informações estatísticas para você do que vem acontecendo aí nesse ano sobre invasões, ataques cibernéticos e sobre a segurança da informação no geral. Então a gente vai falar sobre API, vai falar sobre tipos de empresa que estão sendo alvos frequentes de cyberataques e muito mais. Então fica comigo. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns dados estatísticos do nosso mercado nos últimos meses. E por que eu tô com esse design aí que não é bem a interface do Guia Anônima, né? Não é bem a nossa logotipo. Porque essa daqui é a logotipo do Fundamentos, um projeto que vai ser lançado no ano que vem no Guia Anônima. E para você ficar sabendo mais sobre isso, você pode acessar aí guianonima.com. Lá tem todos os nossos links e aqui na descrição você também consegue acessar todos os nossos cursos disponíveis. A gente tem curso de redes, curso de Python voltado para a área de segurança, cursos de segurança da informação introdutório e cursos sobre ferramentas. Todos eles você encontra aqui na descrição e também no guianonima.com quando algum deles estiver com desconto. Lá no guianonima.com o desconto já vai estar aplicado, beleza? Então vamos falar aqui sobre os assuntos. O primeiro deles é que os ataques estão em alta para empresas de saúde. Isso não é de hoje, as empresas de saúde elas vêm sendo alvos frequentes de ataques globalmente. No Brasil as coisas não são tão diferentes e segundo o relatório da Crow, as empresas desse setor elas foram os principais alvos de ataques cibernéticos no segundo trimestre de 2022 no âmbito global. E esse aumento, né, ele foi de 90% se comparado com o primeiro trimestre do ano. Então foi uma faixa ali, foi um range bem específico com quase o dobro de ataques. E a alta ela foi impulsionada principalmente por ataques de ransomware. Realmente, a gente teve aí vários ataques de ransomware no segundo trimestre do ano, entre ali principalmente abril, maio, junho. A gente teve vários ataques de ransomware voltados aí para diversos tipos de empresa e as empresas de saúde que sofreram boa parte desses ataques. Quase duplicou a coisa pra caramba. E quando a gente fala de empresa de saúde, a gente tem que se atentar que normalmente elas atuam com informações extremamente sensíveis de pessoas. Então a gente está lidando ali com doenças, com um monte de coisa relacionado a um indivíduo e que pode ser aí uma mina de ouro para ataques de roubo de informação, por exemplo. Um outro ponto ainda relacionado a essas empresas de saúde, que pode ou não estar diretamente interligado, é que 53% dos dispositivos médicos possuem falhas críticas, isso segundo um alerta do próprio FBI, e essas vulnerabilidades dos dispositivos elas são predominantemente do seu design de hardware e do dispositivo em si e do seu gerenciamento do software, ou seja, aqui onde poderiam ser inseridos profissionais especializados em hardware hacking, por exemplo, para fazer a auditoria desses sistemas como um todo, tanto na parte de software quanto na parte de hardware. Dentre os principais problemas informados pelo FBI, estão incluídos aí configurações padrões e personalizadas, falta de recursos de segurança internos do dispositivo e a impossibilidade de atualizar essas funções. Ou seja, a gente tem um misconfiguration no primeiro tópico, com configurações padrões, a falta de recursos de segurança, ou seja, o software e o hardware ele é desenvolvido para aquilo, ele só faz aquilo e ponto, e a impossibilidade de atualizar um firmware, de atualizar um software, por exemplo, para fazer com que esses equipamentos eles sejam mais seguros. Ou seja, quando é descoberta uma vulnerabilidade, não tem muito o que pode ser feito para fazer com que aquela vulnerabilidade ela não seja mais explorada, por exemplo. Então, é bem preocupante, bem preocupante. APIs são um risco para empresas, segundo a Salt Security. Essas falhas em APIs elas foram responsáveis por 20% das violações de dados em empresas consultadas. Na edição do relatório da Salt Security, que você encontra pesquisando no Google, 94% dos entrevistados admitem ter tido problemas de segurança na produção de APIs no ano passado. Os dados coletados indicam que o tráfego de ataques a APIs dobrou nos últimos 12 meses e isso
a gente vem, né, a gente vê até mesmo porque o número, né, o crescimento do uso de APIs também foi bastante grande nos últimos anos. Né? APIs era algo que não era falado há alguns anos atrás e hoje já é um padrão de mercado. Então a gente ainda ter uma fatia ali de 20% de todas as violações de dados, ou seja, acesso ou roubo de dados ligados à API, é bastante coisa. A gente tem 1/5 dos roubos de dados ligados diretamente a esse tipo de tecnologia, né? As APIs em si. Então é bastante preocupante, mas a gente também tem que deixar aí um certo ponto que as APIs, elas fazem parte hoje de qualquer tipo de sistema. Né? A maior parte deles já utiliza esse tipo de funcionalidade para comunicação interna ou externa com sistemas terceiros ou proprietários. 35% das empresas de energia só investem em segurança após sofrerem um ataque. Isso parece bastante com o que a gente vê em várias empresas ao redor do mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Aproximadamente 35% dos profissionais de energia acreditam que as suas companhias precisariam que a sua companhia precisaria ser impactada antes de investir em defesa cibernética. É mais fácil às vezes para a empresa apagar o fogo do que se prevenir dele, o que na realidade é totalmente incorreto, já que apagar o fogo é muito mais caro do que prevenir o fogo, porque quando você sofre um ataque cibernético, você tem vários custos. Você tem o custo do pessoal que vai trabalhar ali para fazer com que a empresa volte ao normal, você tem o custo da empresa ficar parada por um tempo, você tem o custo de imagem da sua empresa, de ter sofrido um ataque cibernético. Além disso, depois desse ataque, você vai trabalhar com a prevenção para se prevenir de outros ataques, ou seja, você vai gastar o que você já gastaria se prevenindo e muito mais por já ter sofrido o ataque. Então a prevenção ela é sempre mais barata. E segundo o relatório da Cyber Priority, 74% esperam que um ataque prejudique o meio ambiente, até porque a gente está falando de empresas de energia elétrica, né? E cerca de 57% pressupõem que esse ataque ele causará perdas de vidas. E a gente viu esse tipo de ataque sendo direcionado a algumas empresas nesse âmbito no Brasil nem tanto, mas ao redor do mundo sim. A gente teve ataque a empresas de Portugal, a gente teve ataque a empresas dos Estados Unidos, voltados aí com possibilidade de perdas de vida realmente. Então, não estamos falando apenas de dinheiro, apenas de imagem, a gente está falando de vidas, que é imensurável. Ataques a pequenas e médias empresas crescem 140%, segundo o relatório da Kaspersky. 3 tipos de ataques são os mais comuns nesse mercado: o roubo de senhas corporativas, ataques via internet, ou seja, ataques a tecnologias e serviços disponibilizados na internet, como por exemplo um banco de dados, um SSH, a subdomínios, diretórios, páginas de login, etc. E a invasão de rede que explora o trabalho remoto, ou seja, o colaborador ele está trabalhando ali remotamente, né? Ele tem que acessar a infraestrutura da empresa via VPN, via tela remota, alguma coisa do tipo, e essas invasões exploram exatamente essa necessidade. Outro esquema que as beneficiou do trabalho remoto foram os ataques de força bruta ao protocolo Remote Desktop Protocol, o RDP, muito utilizado para acesso via tela remota em servidores Windows. Então a gente tem o RDP rodando a rodo, e quando o RDP ele é mal configurado e tem a porta aberta, por exemplo, para a internet, sem necessariamente a gente ter uma VPN, ele é sim um grande vetor de ataque, ele é sim uma grande superfície, porque existem algumas vulnerabilidades no RDP, existem algumas vulnerabilidades também no versionamento do Windows Server que está rodando esse protocolo, além do que existe aí o brute force, como citado pelo relatório da Kaspersky. E eu citei, né, que o RDP ele é muito utilizado em Windows Servers, mas também é utilizado para Windows Client, tá? Então o cliente ele também tem esse RDP ali disponível no seu dispositivo, é só questão de abrir ele externamente para que seja feito um acesso muito semelhante ao que a gente tem a um TeamViewer ou a um Anydesk.
Invasores ficam em média 15 dias dentro de redes corporativas. Isso aqui é bizarro, né? Mas a duração média de tempo que o invasor fica dentro de uma rede de uma empresa vítima aumentou 36% em 2021 se comparado a 2020. Essas informações já são do ano passado. E de acordo com a Sophos, os operadores de ameaças passam em média 15 dias dentro de uma empresa e esses números podem variar dependendo do tamanho da empresa. A gente tem, por exemplo, as pequenas e médias empresas onde a média é de 51 dias, empresas com até 250 funcionários, contra 20 dias em organizações de 3.000 a 5.000 funcionários, o que é bastante tempo também. Imagina, cara, eu não sei quantos funcionários a Netflix tem, mas imagina um invasor ficar 20 dias dentro da Netflix, por exemplo. Por ser uma empresa gigantesca, acredito que ela tenha aí entre 3 e 5 mil funcionários, talvez. Agora, 3 informações rápidas. A primeira, a fonte, as fontes estão ali no lado direito dessa vez, tá? A CyberReason, depois a Trend Micro e depois a Censys. 80% das empresas que pagam resgate foram atacadas novamente. Isso é bastante comum, até mesmo o número já diz 80%, porque entende-se que a empresa ela foi hackeada, a empresa foi atacada, a empresa ela sofreu um ataque de ransomware nesse caso, e ela acabou não conseguindo corrigir todos os vetores de ataque. Ela não corrigiu, não reforçou a sua rede, então isso faz com que um ataque novo seja feito. E novamente ela vai ter que pagar o resgate ou resolver o BO de alguma forma. Até mesmo porque quando uma empresa ela paga o resgate de um ransomware, não significa que esse grupo criminoso ele ainda não está dentro da rede. Ele pode muito bem continuar dentro da rede, a empresa vai lá, paga, ele dá um tempinho, ele simplesmente criptografa tudo de novo porque ele já está dentro da rede. Ele nem precisa hackear a empresa de novo. Mas caso a empresa ela seja atenta e acabe conseguindo remover esses atores maliciosos da sua rede interna, ainda assim existe todo o processo de por onde esses caras entraram. A gente tem que corrigir essa brecha porque senão eles vão entrar de novo. Um outro ponto foi o aumento de 52% em ameaças cibernéticas no primeiro semestre, um aumento bem considerável. Lembrando que o maior aumento que a gente teve nos últimos anos foi de 300% entre 2019 e 2020. Né? Esse aumento ele não foi só no Brasil. No Brasil a gente teve um aumento de 300% e na Europa a gente teve um aumento de 290 e pouquinhos por cento também. Então foi meio que global esse aumento de 300% de 2019 para 2020, mais um aumento de 52% no primeiro semestre de 2022 é extremamente relevante, porque a gente vem tendo nos últimos anos um crescimento gigante no número de cyberataques, o que deveria fazer com que as empresas investissem mais nisso, mas na realidade não é proporcional. A gente sabe que mesmo tendo um aumento de 52%, o investimento em segurança aqui no Brasil ele não aumenta 52%. É claro que pode ter esse aumento dentre as grandes empresas, corporações e bancos, por exemplo, que aumentaram ali o investimento em segurança. Mas isso não faz com que mais empresas estejam interessadas em segurança cibernética. A gente não tem um aumento igual, a gente tem um aumento maior em número de cyberataques do que em empresas que têm interesse em se adequar, que têm interesse em ficarem mais seguras. E o último dado é que 88% dos riscos na internet estão ligados ao misconfiguration, segundo a Censys. E quando a gente fala de misconfiguration, a gente está dizendo ali de, por exemplo, servidores configurados como padrão, tecnologias configuradas como padrão, sem nenhum tipo de tratamento, a falta de atualização de software ligada ali a uma tecnologia, alguma coisa do gênero, que pode trazer esse tipo de risco. Então aí, esse tipo de vulnerabilidade, ele é muito grande, ele é gigantesco, tem um bocado por aí, quase toda empresa tem algum misconfiguration, e isso é normal, assim. A gente já falou sobre misconfiguration aqui no canal anteriormente. Eu acho que eu vou deixar aí no card se eu lembrar, beleza? Então essas são as informações que eu queria trazer para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui no comentário a sua opinião sobre e apoiando também esse tipo de conteúdo aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o seu grupo de estudos. E reforçando, a gente tem vários links aqui na descrição, inclusive para o guianonima.com e para as nossas comunidades no Telegram, Discord e redes sociais, como por exemplo o Instagram, @canal Guianonima, onde a gente interage com o público por lá, beleza?
Então é isso, valeu e até mais.